E aí, meus queridos, como é que tá? Aqui quem vos fala é Vinícius Daz e está começando mais uma Hora do Pesadelo. E hoje aqui ao meu lado eu tenho uma pessoa muito especial, Sil, do Boca do Inferno, do Rainhas do Grito Cast também. Ei, obrigada pelo convite, Daza. É um prazer estar aqui com vocês para falar de uma franquia, de um filme, né? Mas de uma franquia que eu gosto muito mesmo. Pô, eu também, eu tô muito feliz, viu? Recentemente tivemos o lançamento de Premonição 6, depois de 15 anos, porque o Premonição 5 ele foi lançado em 2011, mas ele foi totalmente feito em 2010 e lançado nos Estados Unidos em 2010, beleza? Então 2011 que nós não temos aqui nos cinemas brasileiros, mas em 2025 tivemos a continuação agora, Premonição 6 Bloodlines. Vamos ver, quer descobrir o que a gente achou? Fica com a gente aqui na Hora do Pesadelo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque eu não sei porque você está perdendo tempo de não ter se inscrito nesse canal ainda. Simplesmente um dos melhores canais de terror do YouTube, tá bom? Fonte vozes da minha cabeça, mas né? Então deixa o like, seja membro, porque a gente tá produzindo conteúdos especiais pros membros. Já tem conteúdo muito bacana pra quem é membro aqui do Hora do Pesadelo. Você tem 4 categorias ali, várias categorias bacanas, que vocês têm coisas muito legais, desde jogar com a gente, até vídeos exclusivos, chat exclusivo e várias figurinhas muito legais pra você usar aqui nos comentários. Então seja membro do Hora do Pesadelo também, e óbvio, hype esse vídeo. Sil, como que a galera encontra o seu trabalho? Bom, eu tô lá no Boca do Inferno, né? A gente tem o nosso podcast, Falando no Diabo, que é um podcast em áudio, né? E temos o Rainhas do Grito, que a gente fala só de filmes dirigidos por mulheres, né? Então, pra quem quiser acessar bocadoinferno.com.br, ou no Instagram a gente tem o Boca do Inferno BR, ou o Rainhas do Grito Cast. Então, são todos bem-vindos a seguir a gente lá. O Boca do Inferno tá muito antes de nós, viu, filho? Desde 2001. Ah, meu Deus, era uma criança. Era uma criança, gente. Mas é isso aí, obrigado. A gente agradece muito por vocês estarem colando aqui com a gente, pô. Muito bacana mesmo. Muito massa. Obrigado, Não, obrigado. é isso. Eu acho legal que sempre que a gente encontra gente do terror, assim, é tipo, amigos imediatamente. Sim. Então é muito fácil, né, de gravar e de, enfim, fazer coisas com outras pessoas, assim, é muito legal. Segue lá. Premonição 6, Laços de Sangue, dirigido por Zach Lepovsky e Adam Baisden, uma dupla que também já tinha trabalhado junto em outros filmes ali em Hollywood, mas o Zach Lepovsky, originalmente, ele fez um filme do Leprechaun, que eu não acho que foi Leprechaun Origins, uma coisa assim, que é um filme ridículo, é um filme péssimo, mas é isso aí. Ele também já tinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro filme que ele tinha feito, que eu também tenho certeza, é esse filme aqui, ó, Aberrações de 2018. Nossa, também um filme conheço. dele, que não é um filme também nada demais, assim, eu não conferi toda a filmografia dele, mas os filmes mais importantes dele são esses, e agora, obviamente, Premonição 6, Laços de Sangue. Bom, a gente tem aqui, basicamente, no elenco, Sil, atores que não são um grande ponta, né? Nenhum deles é muito conhecido. Pra não falar que são todos desconhecidos, tem o Tony Todd, que é um grande ator, que a gente já conhece dos outros filmes da franquia. Não spoiler nenhum, porque o Tony Todd está no trailer, então, por favor, né? Também temos um elenco todo quase formado com a galera da CW, que é aquela rede de televisão. E tem um menino, o irmão mais novo, fez Chuck, a primeira temporada. Lembra aquele primo? Era dali que eu tava lembrando, era dali! Chato, Meu Deus do céu! Eu falei, mano, da onde esse moleque? Da onde é esse moleque? Eu fiquei o filme inteiro assim, eu falei, de onde é esse rosto, mano? E eu não lembrava, tá ligado? E aí eu fiquei, será que é de Percy Jackson? Eu achei que ele tava no Percy Jackson. Não. Mas ele tá no Chuck, faz todo sentido. É que faz um tempo já, né? Era a primeira temporada só e ele morreu. Não, e ele foi de F, e ele foi embora. Mas maneiro, assim, maneiro. Agora você me lembrou tudo. Nossa, amarrou uma ponta na minha cabeça. Me livrou de uma. Mas é isso, o elenco é todo mundo desconhecido. Eu acho que tem alguns bons destaques, como por exemplo, a atriz que faz a Iris, que é a visionária do filme, tá bom? A visionária, tem mais de um visionário no filme, vou deixar isso em aberto aqui, ok? É um micro spoiler, mas tem. É ali no começo. Exatamente. Tá tranquilo ainda. Exatamente. Então, ela é muito boa, eu acho que ela tem um destaque ótimo, assim. No geral, todas as atuações me agradaram bastante, Sil. Eu gostei bastante também. E eu acho legal colocarem... Acho que na franquia toda, né? Foram mais atores desconhecidos, assim. Fora o Tony Todd, claro, mas
num geral, assim, são pessoas pouco conhecidas e eu acho legal que aí não prende muito aquele rosto, sabe? Total. Tipo, você tá lá pra ver uma galera morrer mesmo e se tem uma pessoa sobre muito isso, né? famosa, você sabe, esse aí não vai morrer, Perfeito, sabe? perfeito. Então fica mais interessante. Se eu não me engano, grandes atores são estreantes aqui, mas da franquia toda, a gente tem alguns que, tipo, despontaram, né? Então lá no primeiro, o personagem do Billy Hitchcock, ele é interpretado pelo ator que faz o Stifler no American Pie, que é um cara que também ficou assim, pseudo conhecido em Hollywood, que também não fez gigantescos trabalhos. Mas a gente tem, acho que de mais famoso da franquia inteiro, a visionária do terceiro filme, que é o Andy, que é a Mary Elizabeth Winstead, que fez muitos filmes, a Ramona Flowers, a No Aves de Rapina, ela é... Qual que é o nome dela? A Caçadora? Então ela faz a Caçadora, então acho que ela é a mais conhecida de toda a franquia, assim. E no primeiro tem o Devon Sawa, né, que querendo ou não, ele... Foi o Gasparzinho primeiro, né, depois reapareceu ali, deu aquela sumida, mas ele também voltou em Chuck, né, até... uma coincidência aí do menino de Chuck que tá agora no 6. É verdade. Tá lá no 1. Eu acho que o elenco dos filmes de terror tinha que ser tudo meio parecido, assim. Ia ser muito legal. Que nem filme britânico, né? Que tem uns 6 atores lá. Tem todo mundo faz. Mas ao mesmo tempo eu discordo, porque tipo, tem muitos atores no mundo, né? Todos precisam trabalhar, né? Premonição 6 Laços de Sangue acompanha a história de Iris, que tem uma visão lá nos anos 60, e dessa visão ela consegue ver que um edifício, o Skyview, ele vai acontecer um acidente ali, tá? Qualquer coisa acima disso já é spoiler. Então é o que vocês terão, tá bom? Pra você que não quer spoiler, é isso. Nossas opiniões aqui, eu gostei muito, Sil, eu gostei bastante de Premonição 6. Pra mim, ele tá no top 3 da franquia. Ele tem várias inovações muito bacanas, principalmente, eu acho, em relação a como a gente lida com o humor na franquia Premonição. Ele definitivamente não é igual ao 1 e ao 3, que tem tons mais sombrios ali, que eram dirigidos pelo James Wan. Eles eram bem mais densos. Aqui a gente tem uma morte mais brincalhona e até alguns momentos mais farofa, assim. Então, trabalha bem mais esse lado. Mas eu acho que as mortes, num geral, você quer saber de premonição, você quer saber de morte, né? São todas muito inventivas. Todas, eu gostei de todas. Não teve uma que eu falei, essa aqui é mais ou menos. Todas são muito inventivas. Tem momentos de extrema aflição. Eu adorei Premonição 6. Eu me diverti muito também. E é isso, né? A gente tava conversando antes aqui que a graça não tem grandes spoilers, assim, quando você assiste a franquia. A graça é ver as mortes mesmo e a criatividade ali nessas mortes. E essas, de fato, são bem exageradas, assim, rola um CGI ali, mas eu acho que não é assim também, sabe, que te tire da experiência, né? Então eu me diverti muito, é muito engraçadalho, assim. É muito engraçadalho, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que por ser... os personagens são uma família, né? Então não são pessoas aleatórias, tipo no 2, são pessoas que estavam na estrada. Beleza. Esses são pessoas da mesma família, então elas se preocupam umas com as outras, né? Não só pela fila da morte, mas também porque, né, são pessoas queridas, assim. Mas a gente também acaba se preocupando mais, né, eu acho. Além de ter, claro, a despedida do Tony Todd, né? Ai, cara, esse momento é tão emocionante. Então eu acho que ele dá esse equilibrado, assim, entre o terror, a comédia e um pouco do emotivo também, sabe? É muito premonição esse filme, né? Esse que é legal, assim. Eu gostei muito dessa questão. Eu sou muito fã da franquia Premonição. Eu amo. Tudo bem que não tem grandes franquias nos anos 2000, mas pra mim é a minha franquia de terror favorita dos anos 2000. Eu adoro. Premonição 3 é o meu favorito da franquia, mas eu até tava um pouco receoso pra como ia ser a chegada desse filme. Mas eu gostei, assim, acho que souberam trabalhar muito bem, a questão técnica tá muito bacana. Podiam ter trabalhado um pouquinho mais as mortes práticas. Podiam. Me fez falta, mas no geral não apaga o filme. Sim. Eu acho também. E é isso. Eu achei que esse filme nunca fosse sair, porque faz tantos anos, né? Já tá anunciado faz muito tempo. Deu esse intervalo gigante, mas sempre que anunciava era, beleza, vão começar. Aí já não vai mais. Aí, não, agora vai. Aí Se eu não me engano, a primeira vez que foi anunciada a continuação de Premonição foi em 2016. Então. Foi em 2016 e ele ia chamar, tipo, Premonição Primeiros Socorros.
Nossa. Uma coisa assim. Tá? Posso estar falando merda e não ser primeiro socorro, mas era algo relacionado a uma equipe de bombeiros. Sim. Não deu certo. Ó, o Rogério tá falando aqui que eles tentaram fazer essa ideia novamente dos bombeiros, mas na pandemia, justamente por conta do Covid, não deu pra eles finalizarem o filme, então cortaram a ideia. Eu sei que o Laços de Sangue, ele tem 3 anos que eles resolveram mudar, e também não ia se chamar Bloodlines. Ele ia ter outro nome, nas exibições testes ele teve outro nome. E aí ficou Bloodlines, enfim. É um nome que faz sentido, mas ao mesmo tempo saiu o Cemitério Maldito Bloodlines. Ele é tão ruim que eu falei, putz. Tem pânico na Floresta Bloodlines também. Então, é tipo o filme X. É horrível, cara. São os restos, assim, Sim. sabe? Então já não foi muito. Eu confesso que não estava otimista pra esse filme, assim. E eu evito ver trailer, sabe? Então Sim, eu tá sabia certíssimo. muito pouco. Nem a premonição inicial eu não sabia o que ia rolar, então. Era um mistério mesmo, assim. Eu tava bem receoso com o mistério. Bom, agora se você quer saber mais e com spoilers, depois lá no final tem a nossa notinha pra Premonição 6. Fica aqui no bloco de spoilers. Não quer spoilers, não assistiu o filme, deixa o like e vai embora. Premonição 6, Bloodlines, conta a história de Stephanie. Pois é, a gente começa o filme com Iris ali sendo a visionária. Ela tem uma visão nos anos 60, no Skyview, onde tudo ruim. O que é o Skyview? Vou explicar melhor aqui pra quem não assistiu o filme. Ele é aqueles prédios arranha-céu que tem vista, que tem um grande... É tipo, a atração é estar lá no alto, né? Aí tem um restaurante, tem É um a prédio dança. que não faz sentido. Não faz sentido. Eu ia apontar isso também. Eu não gostei da arquitetura do prédio. Achei um prédio meio nada a ver. Mas assim... Ainda mais nos anos 60, Sim, sabe? sim, Acho sim. que não sei se já teria alguma tecnologia pra construir um Ô, negócio Sil, desse. quando eu tava assistindo, eu juro que eu achei que era um futuro distópico. Quando Quando começou, eu falei, tá porra, vai ser premonição futuro distópico? Tipo, uma parada assim. um negócio retrofuturista Total. mesmo, né? Mas rola ali o tempo todo músicas dos anos 60. Isso é muito maneiro. Depois tem um momento sensacional que rola Raindrops to Fall in My Head, que é muito bom. Muito bom. Mas, tipo assim, ela entra lá, ela tá com o noivo dela e eles estão tendo um jantar bonito, um jantar romântico bonito. Logo, eles já são barrados de entrar lá no hotel, eles sobem de elevador, toda aquela agonia de medo de altura. Você vai olhando com ela pra baixo assim. Quem tem medo de altura, mano, essa acho que vai ser a pior visão de todos. Eu não tenho muito medo de altura assistindo o filme. Na vida real eu teria, mas assistindo o filme não. Ali o Maitri é um grosseiro com o cara, mas ele percebe que já excederam a capacidade, ou seja, já tem muita gente lá em cima do Skyview. Mesmo assim, eles querem ficar lá, ele dá um gato ali, dá um Pelé no Maitri, entra, pega um champanhe, eles sobem pro topo. O que é aquilo ali? Você sabe o nome? Um terraço, assim, tipo né? um Aberto, terraço. que é mais alto ainda do Que é o topo restaurante. do topo ali, tipo não sei o nome. Mas é muito alto. Observatório, isso, observatório. Eu sem o Rogério não sou ninguém, eu tô aqui trabalhando nos 50%, tá? Então, assim, é um observatório e tem um moleque fica porrinhando o saco, pra entender melhor só assistindo o filme, é um moleque... Não é observatório? Mirante. Mas eu acho que funciona. Mas funciona, mano. É a parte aberta. Certeza mais que ia ter alguém alto. nos comentários. Na verdade, se chama Mirante. Tá ligado? Mas enfim, ela tá lá e tem esse moleque chato que fica jogando coisa nos outros e ele tá com uma moeda. Por que eu tô falando isso? Porque essa moeda ela vai ser muito importante nesse filme. Essa moeda é basicamente a personificação da morte nesse filme. Diferente dos outros, que ela trabalha de uma maneira um pouquinho diferente, como o vento, como tudo. É essa moeda. Bom, ele joga a moeda, tudo dá errado, ela entra na tubulação, que solta um gás, que depois o Skyview vai quebrar o vidro, a galera vai morrer, vai dar tudo errado. É o combo da desgraça mesmo, É o né? combo da que desgraça. O que uma coisa desencadeia todas as outras. Exatamente. É o clássico, né, da franquia. Desse início com spoilers, o que é interessante eu avisar vocês é que tem ali uma ceninha de agonia muito, muito forte, que ela é pedida em casamento e ela está grávida, a Iris. Então, ela recebe uma aliança e nessa mesma aliança que ela recebeu do noivo dela, ela fica presa num... Ai, é horrível essa cena. Foi uma das cenas mais horríveis desse filme. Ela fica presa numa viga com a aliança. E aí a pele começa a sair e a viga presa, assim. Essa cena é péssima. E a cena é que o noivo dela morre também, porque ele fica... O vidro quebra, né? E fica um pedacinho de vidro ali. E ele fica segurando no pedacinho de vidro quebrado. Então a mão dele vai toda... É horrível. Ótimo, obrigado. Eu amei. Eu amei. É isso pro começo. Tem uma informaçãozinha importante só que eu ainda vou falar, que é
tem um garotinho ali perambulando. Esse garotinho, ele é salvo diversas vezes pela mãe dele. Depois a Iris vai lá e salva a mãe dele. E esse garotinho, ele é muito importante pra trama. Mas é isso, ok? Como toda a premonição, ela morre no final. Só que dessa vez, a gente não volta pro começo. A gente vai pro futuro. E quem tá tendo a visão é a neta da Iris, a Stephanie, que é a protagonista de Premonição 6. E é muito legal esse momento, né? É uma jogada muito boa, porque é isso, né? A fórmula pode se repetir. Todos os filmes trazem algo novo, assim. Mas até então, a premonição inicial é sempre aquilo, né? Alguém tem a visão e acabou. E volta pro começo. É. E jogar isso pra outro personagem, assim, pra depois explicar, eu achei uma ótima Foi jogada. muito legal, assim. foi muito Mudou legal. total o que eu tava esperando. Eu também, eu já tava na minha cabeça assim, ela vai voltar pro momento X que tá acontecendo. Cara, e se Premonição 6 fosse só a história da Iris nos anos 60, eu já ia amar. Eu gostei muito mesmo desse núcleo. Eu acho muito bem desenvolvido, enfim, eles têm vários clichêzinhos que é pra você se emocionar com aquele personagem. Tipo, ela tá grávida, ela vai casar, tudo tá acontecendo pra você sentir empatia por aquela personagem. Mas eu gostei muito, assim. E o casal, o marido conseguiu essa entrada ali, mas era um lugar que claramente, tipo, era alta pra classe, rico, né? assim, né? E eles não eram ricos, então... Aí ele chega lá e é barrado, sabe? Ele tinha planejado toda aquela noite, você já Tem fica, muita tipo, empatia. É um show de empatia, cara, esse começo de Premonição 6. É muito legal, assim. Quando a gente vai acompanhar a história da Stephanie, a Stephanie, ela é uma visionária que não está passando por um acidente. Então ela fica tendo repetidas vezes a visão da avó dela nos anos 60. O que faz todo sentido com o nome do filme, que é Laços de Sangue. Então é óbvio que ela tá tendo essa visão porque ela é da família da Iris e a morte tá procurando uma maneira de consertar as coisas. E assim, a gente não vai passar por todas as mortes aqui, né? Mas eu vou falar sobre a estrutura da morte nesse filme, que eu acho muito legal. Sim. Eu não sei o que você acha, Sil, quero saber sua opinião, tá? Porque a morte dessa vez ela vai agir de uma maneira diferente. Nos outros filmes de premonição, a gente tinha aquela ideia de seguir a sequência na qual as pessoas morreram no acidente. No Premonição 2 é ao contrário, então a morte vai vindo ao contrário, quem morreu por último vai morrer primeiro. No 3 tem aquela questão das fotos, o 4 é uma merda, a gente finge que não existe. O 5 Triste. é a mesma coisa do primeiro, vai morrendo um de cada vez. E no 6 não tem isso, porque não tem acidente. Tem... Exato, ela impede tudo, Exatamente. né? Tem a primeira visionária da franquia que impede que o acidente aconteça. Ou seja, não teve nada do que aconteceu na visão. E aí sobreviveu uma galera, né? Sim. Todo E aí mundo que tava sobreviveu lá. muita Porque gente. todas as pessoas que estavam lá morreram, Sim. inclusive o menino chato. Foi muito satisfatório. Foi muito legal. É muito... eu tinha esquecido disso, é muito galhofa, né? Também. O moleque chato do começo cai com um piano caindo em cima dele, assim. Todo mundo Ele fica... consegue sair. Sim. Não vou Chega matar lá ele embaixo, porque ele é cai o criança. piano. Ai, de criança chata. Do nada, piano no moleque. Piu! Nossa senhora, velho. É muito Eu bom. gosto muito dessa franquia, cara. É impressionante. Mas é isso. A morte, ela tá trabalhando de uma maneira diferente. Ela trabalha matando cada descendente das pessoas que sobreviveram à tragédia de Skyville, que não aconteceu. Todo mundo que não deveria ter nascido, né? Exatamente. Então vai todas as bloodlines de todo mundo que tava lá, né? Aham. Então, e até chegar na Iris, que foi quase a última, Sim. ela já tinha uma família considerável ali, né? Tinha filhos, tinha netos. Ela então- viveu 50 e tantos anos a mais ainda. Então ela conseguiu enganar a morte muito e muito tempo. Só que ela virou maluca, vamos falar assim? Virou a Laurie de Halloween 2018. Meio isso. Só que sem redenção, no caso. É. Só que sem redenção, assim. Eu só achei que é isso, ela vira uma reclusa lá no meio do nada e tal. Só que ela tava numa casa muito perigosa. Eu ia falar disso, cara. Não dá. Isso é uma crítica foda ao filme, assim. Porque o que acontece? A Iris, pra não ser pega pela morte, ela fica anos e anos trancada numa casa onde ela tenta prever cada ação da morte. Então é um joguinho. Ela parece a Final Girl da morte, de fato, ali naquele momento. Então ela fica, tipo, bate uma luz do sol aqui no espelho porque vai refletir e queimar um negócio lá em cima. Aí ela vira assim e fala, você não vai me pegar hoje, morte, tal. Ela conversa com a morte. Só que, tipo assim, ela faz tudo isso... Aí, ó, como ela se mexe sozinho os negócios, tá vendo? É impressionante, até foi filmado aí. O que acontece? Ela fica numa casa muito esquisita. Essa perninha aqui que tá do... Para, mano! Para! Voltando.
ela se esconde numa cabana, que é simplesmente a cabana mais mortífera do mundo. Não faz, tipo assim, não faz sentido. Eu quero me esconder da morte, eu vou pra onde? Pra um lugar onde não tem nada que possa me matar. Faz que nem a Clear no No- 2, no que segundo se filme. colocou num hospício, Exatamente. numa sala acolchoada que não tem nada. Só que não, ela tá numa cabana que tem, tipo, várias madeiras com uns... sei lá, como é que é aquilo? Parecia que ela tava se defendendo de uma horda de zumbis, Sim, porque sim. tinha um monte de pau afiado, É muito assim, no bizarro. quintal. É muito esquisito. É muito bizarro, tem, tipo, todo um monte de coisa pra entrar na casa, enfim. É. Só que a Iris conta pra Stephanie que ela é uma visionária, que ela só está... que toda a família dela só está viva porque a Iris está viva. Se a Iris morrer, todo mundo vai ser o próximo na lista da morte. E aí a Stephanie acha muito esquisito, fala, mano, não acredito. Beleza, já vou, já. É. Beijo. Nessa, a Iris, pra provar pra neta, que ideia bosta, eu não consigo entender isso também, mas enfim, foi ótimo, é engraçado. A Iris, pra provar pra neta que ela estava certa e que existe a lista da morte, ela dá um passo pra fora de casa, porque ela tinha certeza que ao dar um passo fora de casa, ela iria morrer. E é isso que acontece, ela dá um passo pra fora de casa, um extintor bate num negócio... O que é o nome daquilo, sabe? Ai, é tipo... Roda-vento? Não sei, eu não catavento. sei, ele fica... É um negócio de vento que mostra, tem o norte e sul, assim, Que no tem uma galo, galinha em cima, normalmente. Eu não sei o nome disso, A mas... gente não tem essas coisas aqui. Mas... Quê? Não é, mano. Pode ser uma roda dos ventos. Eu acho que é uma roda dos ventos, que aponta pra onde tá ventando. Enfim. Cai, atravessa a boca dela e tchau pra Iris. A partir daí começa a Premonição 6, de fato. Com a família toda da Stephanie morrendo. Primeiro o tio, depois os filhos do tio. E aí vai. Daquele jeitinho. O que eu acho legal é que fica mostrando... Quando alguém vai morrer, começa a aparecer tudo que tá... Tudo. cagando ali, né, no cenário. Aí você fica tentando adivinhar. Ah, não, vai ser o vidro. Ah, não, vai ser não sei o quê. E nunca é assim. Nunca é o que a gente eu nunca imagina. acerto. A primeira morte, ela tava em trailer. A primeira morte ali do tio da família. Ela aparece no trailer, é o cortador de grama na cara dele, de fato. Mas tem outras coisas muito interessantes. Que, por sinal, quando a gente fez um vídeo antes do Premonição 6, a gente comentou disso. Que era aquela cena do estúdio de tatuagem. Tem um teaser que é inteiro o estúdio de tatuagem. E é muito legal, né, Sil? Porque, assim... não acontece absolutamente nada naquela cena. Aquela cena não é nada, não é uma morte, não é nada. É só o cara sendo desastrado mesmo, assim. Total. Ele não tá na lista da morte, ela não tá ali pra matar ele. E no dia seguinte a gente descobre pegadinha. que ele era um filho bastardo da família ali. Por isso que ele não vai morrer, ele não tá na lista, tá ligado? Foi uma coisa que eu tava prestando atenção, porque eu falei, tá, mas tem essa família, só que tem os agregados ali, né? Tipo, o pai da Stephanie, a mãe da Stephanie é a filha da Iris, mas o pai... Sim. veio de fora. Sim. Falei, será que vão tirar eles? E de fato, Eles não tiram, morrem. né? Eles não Quem morrem. não é de sangue ali, eles tiram. Então eu achei... Porque poderiam tacar, não, tá aí, bora. Sabe? Vamos matar quem tiver. Mas não, foi mais atencioso, achei. A morte age de diversas formas e inevitavelmente a família inteira morre, sobrando só a Stephanie e o Charlie no final. A Stephanie é afogada, ela se afoga e o Charlie ressuscita ela com uma massagem cardíaca. E antes até falam, né? Ai, que ele tá aprendendo, É, tá estudando pra ser isso. salva-vidas e tal. E, tipo, parecia uma informação meio Parecia uma jogada, informação mal a jogada, né? princípio. Que ele faz parte do grupo de salva-vidas, que ele ajuda as pessoas, é verdade. E aí ele salva ela no final, isso é verdade, é bem colocado. Eu vou separar um espacinho pra gente falar da cena do Tony Todd já, por isso que eu tô indo direto pro final, tá? O Charlie ressuscita a Stephanie, porque assim como no Premonição 2, a gente sabe que se o visionário morrer, ou sei lá, quem tiver na lista da morte morrer, e o coração parar de bater e voltar, ela consegue sobreviver à morte. Eles têm essa informação ali no filme, isso acontece várias vezes, até no final ela voltar do afogamento. Só que na última cena do filme, o médico fala: então, tecnicamente você não morreu, né? Porque você só ficou afogada mesmo. Ela, o quê? É muito bom, cara. É muito bom. Oi? Então, é que você não morreu, você só ficou sem respirar, seu coração não parou de bater. E aí, aquela moedinha do começo do filme roda a cidade inteira pra parar na linha de um trem e o trem descarrilhar. E com as toras de madeira, isso é uma referência ao 3, que é o trem, né? Assim como no 3, e ao 2, que é o caminhão das toras de madeira. Ah, eu gostei muito dessa. Eu também. As toras voando. As toras de madeira pega o Charlie e a Stephanie ali e acaba o filme. Até um pouco antes também, quando eles estão no trailer, dirigindo ainda, a mãe vai... depois do hospital,
Que eles vão sair do hospital e aí quase batem num caminhão de tora também, eu te falar. Teve muitas referências ao segundo filme, nesse filme. Ele tá muito ligado ao segundo filme no geral. Tanto que eles falam da Kimberly, que é a sobrevivente do segundo filme. Sim. Enfim, tem muitas referências, mas eu acho que, pra ser muito sincero com vocês, o momento mais bonito do filme aqui é a despedida do Tony Todd. Ele tá claramente fraco, ele tá claramente abatido, ele não é o Tony Todd do primeiro filme, do segundo filme e do quinto. Não é. Na verdade mas tô falando personagem, não tem nada a ver. Ele tá muito mais envelhecido, ele tá muito mais fraquinho. E a gente descobre que o William... É o William? Não. Esqueci, eu lembro do Bloodworth. Bloodworth, enfim. Mas eu acho que é isso mesmo, é William Bloodworth, se não tiver, consertei aqui. E ele é o menininho que sobreviveu na torre lá atrás, que era o último a morrer. Então, assim que a Iris morre, ele já fala, agora a morte vai vir me buscar. E ele faz um discurso muito bonito, explicando pra eles como funciona a morte. No começo é meio chato, ele tá meio de saco cheio de novo, o adolescente vindo me perguntar o que acontece quando você foge da morte, é legal. Mas ele tá muito cansado, e ele faz um discurso de despedida, cara, e é muito emocionante, porque como fã de terror, a gente não tem muito desses momentos, né? Sim. Tipo, é um ídolo do terror, que fez muito pelo terror, e ele tá se despedindo ali. Ele falou, chegou minha vez na lista e eu tô feliz com isso. E eu não sei se procede, eu acho que eu ouvi num podcast, mas parece que ele escreveu. Ele mesmo escreveu? Fala aí o que você quiser, sabe? Ah. Porque ele já tava com câncer há uns sim, anos, sim, então, né, por mais que... Eu acho que tem mais uns 6 filmes com ele ainda pra sair, porque esse cara fez 500 mil filmes, assim, na carreira, né? Será? Eu acho que esse é o último dele. Mas eu acho que tem mais uns, assim, que... Tem participação e tal. Que tá ainda em pós-produção, Entendi. sabe? Não tô muito certa, mas posso estar errado. Mas diz que foi ele que pôde escreveu escrever as falas. essa parte. Pô, mas me pega mais ainda, assim. Eu chorei no cinema, tipo, mano, fazia um tempo que eu não chorava no cinema, mas eu chorei, eu falei, caraca, velho. Será por você. Vai ver, a morte não tá atrás da nossa família. Pra mim, esse filme, Premonição 6, Bloodlines, é quase tão bom quanto uma história do Rogério. Só não é 5, porque eu gosto mais do 3 e do 1. Mas é muito bom, é muito legal, visita a franquia de várias maneiras diferentes, várias inovações técnicas bacanas. Mas pra mim, as mortes de CGI tiram esse pontinho que seria Super Pesadelo. Muita morte de CGI num nível que incomoda. Então, isso tirou esse pontinho pra mim. Pra você, Sil? Eu tô com você também. Nota 4, porque é isso, eu prefiro... A minha ordem é diferente, eu gosto mais do 1 e do 3. Por mais que tá pau a pau ali também, são muito bons os dois. Mas... É isso, o CGI também eu acho que tira um pouco, apesar do exagero ser bem-vindo, assim. Mas, então eu acho que é mais em comparação com os outros mesmo. Eu gosto, assim, como filme, mas é também pelo valor afetivo. Sim, sim. Né? E o 3 é muito divertido, assim, a premonição inicial do 3 é incrível. Tudo é muito legal, então... tudo é muito legal. Mas o 6 vem logo em seguida, assim, ele é muito bom mesmo. É isso aí. E você, já assistiu Premonição 6, Laços de Sangue? Gostou? Deixa aqui nos comentários pra gente entender se você gostou, não gostou, o que você achou do filme. Não esquece de seguir a Sil, o Rainhas do Grito. Rainhas do Grito Cast. Tá? E o Boca do Inferno. É isso. Por favor, gente, sigam. A gente fala de terrorzinhos de todas as épocas, muito de todos os subgêneros. Então, venham. Cuidado, hein? Vai escorregar na água, que vai eletrocutar a sua casa, você vai cair pela janela, vai cair em cima de um carro, esse carro vai bater em cima de um outro carro, enfim. Cuidado.